Pessoas andam fazendo uma prece, dizendo: ó divindade, nos purifique de todo mal. E lá está, um garoto dizendo que virou uma marionete deles. Informaram que trouxeram seu sucessor, e agora seu filho, Urabi Yukito, entrará no ritual de Mitama. O seu pai é o fundador desta seita de aparência obviamente duvidosa. Por isso, desde que era uma criança, sempre acontece tanta coisa irracional. Mas parece que isso terminará hoje. Irá ficar submerso por 3 dias. Assim ele vencerá a morte e se tornará o novo líder supremo. Ele grita, mas não tem jeito. Seu pai não escuta. É um idiota. Porque ele prefere acreditar em um deus michuruca. Falando nisso, para que não se preocupe, pois ele irá salvá-lo. Assim, sendo arremessado na água como se fosse nada, com a sua vida passando bem diante dos seus olhos. Mas que droga! Tanta coisa ruim aconteceu com ele. Ele, que era cheio de esperança quando entrou na academia do ensino médio, mas foi uma loucura atrás da outra. O que raios fez em sua vida? Mesmo assistindo aquele site que começa com X, seus olhos estavam completamente mortos. Cadê? Onde está esse Deus? Onisciente, onipotente? Uma ova, disse ele, pedindo para que renasça em um mundo sem religião. Aí quem sabe pode ter amigos e uma vida normal. Tudo fica bem claro, e lá está uma garota dizendo que algo está revigorado. Agora é só mexer a alavanca com vigor. Mas, nem preciso dizer o que houve aqui. Essa cena está muito bem clara. Ela ficou super envergonhada com aquilo e pediu desculpas. Disse que irá atendê-lo até que esteja completamente curado, informando que trabalha no restaurante ao lado. Seu nome é Alural, e como desculpas ele pode comer o que quiser de graça. Ele sente como se já conhecesse o lugar antes, porque pode ser uma moda. Talvez renasça em um mundo alternativo. Alural disse que o livro estava certo. Onde está a guilda? Disse ele. Isso mesmo, guilda, aventureiros, um lugar onde eles trabalham. Alural disse se ele deseja trabalhar na vila para que o siga. Agora o momento chegou. Esta era a vida que ele sempre quis, de espadas e magia. Vamos recuperar o tempo perdido? Mas fica meio desanimado ao ver que o trabalho de capinar é tão chato. Surge um homem dizendo que se ele é o cara que a o salvou, dizendo que todas as mulheres da vila pertencem a ele. Não implique com ele, idiota, disse o rapaz chamado Klein. E o Kitos recebe nada surpresa. Klein disse que tem um trabalho para ele e pede para que use isso, uma adaga inicial clássica, perguntando se irá caçar goblins. Já todo animado, mas não. Espera. Bem, como não tem gente suficiente para fazer uma colheita, então seria de grande ajuda você fazer isso. E o Kito acha que deve fazer esse tipo de missão chata no começo para testá-lo. Assim acaba colhendo todas as uvas do lugar. Mas parece que pegou muito mais além da conta. Não tem como conservar o resto, então jogará fora. Mas não tem nada para fazer mesmo. E o Kito tem a ideia de transformá-lo em uma bebida, agradando a todos. Já ele não parece estar curtindo muito. Nesse mês que passou, carpiu o terreno, cuidou de animais e fez vinho. Mas nada que espera que aconteça depois de nascer nesse Isekai. Siluriu é a irmã mais velha de Alural, que é a mais nova. Elas deixaram ele morar no restaurante até que as duas administrassem o local. E fez uns amigos festeiros e malucos. Está feliz, mas onde está aquela vida de batalhas e magia? Eu só queria fazer coisas que todo Isekai tem. Enquanto estava carpando, um homem vem correndo dizendo para fugir, pois também surge uma besta estranha vindo na sua direção. Desesperado, e o Kito fala que esse bicho só apareceu na metade do fim do jogo. Roy disse para que deixar que ele se vire, pegando um livro e fazendo um ritual estranho. E o Kito ficou muito empolgado, não acreditando que ele sabe usar magia. Ele o chama para a surpresa de todos para fugir. Isso mesmo, foi sorte. Um passo errado e estaríamos de comes e bebes. Mas a gente nem lutou, idiota, disse o Kito, totalmente desanimado outra vez. Se esse foi o dano de trombar nas coisas enquanto corriam, não passa de uma vergonha. Perguntando por que ele não luta. Roy disse que não é páreo para aquela besta sagrada, mas ele não aceita um mundo onde não lutam contra monstros assustadores. E aquele livro? O que estava lendo afinal? Respondendo que é um guia de como lidar com aquela criatura. Tem estratégias de fuga e procedimentos de primeiros socorros, entre outras coisas. Parece que o conceito de magia não existe neste mundo, né? O tratamento de feridas é bem primário. É bem diferente da imagem que ele tinha em vida no Isekai, mas apesar de tudo,
não é tão ruim. Alural disse que o pessoal da vila está mais alegre desde que chegou, falando que se quiser pode até ficar na vila para sempre. E o Quito aceita, já que neste lugar não tem nada como um Lorde Demônio no mundo. E comparado à sua vida de antes, acha que pode agradecer a Deus por isso. Alural pergunta o que seria um Deus. Por incrível que pareça, nesse mundo não só tem magia, como também não tem um conceito de deuses, religião ou nada do tipo. Os três vão pela primeira vez à capital imperial. A vila fica em uma região bastante remota do império, e ali está o Palácio Imperial. Tudo desde a agricultura, como lidar com bestas estranhas, tudo que foi ensinado para viver, nos foi ensinado pelo grande imperador. E um detalhe, evite falar com pessoas da cidade, disse Roy, pois a sua vila é meio mal vista nos olhos deles. Chegando numa livraria bizarra, lá está o livro que eles tanto temem. E o Quito abre e Roy não acredita como eles vendem esse tipo de coisa. Mas o Quito disse que isso parece mais artístico do que algo a se temer. Poderia ser exposto em um museu até. Isso foi absurdo aos seus ouvidos, mas no final acabaram lendo e estão gostando. Na praça da cidade, o Quito pergunta o que são aquelas pessoas reunidas, e vê que ali vidas estão sendo tiradas como punição de algo. O que seria isso? Alural puxa o Quito na mesma hora, dizendo que aquele lugar é como se fosse um chamado sistema fim de vida. Quando o país ordena, isso é feito. E o Quito disse que isso é ruim, pois eles também podem entrar nessa, mas Roy disse que eles são especiais. São tratados de outra forma, então não se preocupe. À noite, e o Quito está dormindo, mas a louca da Alural aparece amarrando, dizendo que só estava fazendo o que estava escrito no livro. Agora acha que foi enviada à vila porque pensa assim. E o Quito disse que afinal, qual foi o fundamento dessa vila e por que Roy menciona que são mal vistos pelas pessoas de lá. Ela disse que essa vila é um campo de isolamento, é para onde os párias são enviados, mostrando a marca de uma residente nesse local. Quem teme o fim da vida não se alinha com os costumes do país. É banido para este lugar, mas diz que o Quito é uma pessoa diferente. Ninguém de fora que veio agiu de tal maneira, por isso estava feliz. Ele também diz que foi alguém de quem os outros não gostavam. Todas essas pessoas da vila foram os primeiros amigos que o fez, por isso não os considera párias. Alural disse que essa pedra que o carrega é muito bonita. O Magatama é a única coisa que veio com ele para este mundo. Seu pai disse que era um talismã protetor, de seita ou algo parecido. E o que tu oferece a ela? Não é muita coisa, mas achou que iria gostar. Alural está muito feliz de tê-lo conhecido. Ao amanhecer, o Quito se depara com um restaurante fechado. Estranho. Andando ver Roy machucado, pergunta o que aconteceu. Eles dizem que levaram ela. Esta aldeia não passa de um lixão de gente que o país rotulou de divergentes. Os mandam e obrigam a fazer coisas que não querem. E o Quito disse por que ele não contou isso antes. Ele falou que não teve coragem de dizer, pedindo desculpas. Então ele se levanta e vai até Klein na carruagem para tentar salvá-las. Ao menos poderia ter uma chance. A sua irmã mais velha não está mais neste mundo. E o Quito aparece para enfrentar os soldados se esquivando e golpeando, dizendo que é um dos divergentes que eles tanto desprezam. Por que raios eles têm que morrer? Disse ele irritado. E um homem disse que porque eles são divergentes, que temem o fim da vida. E o que tem de errado em temer a morte? O fenômeno da vida de alguém chega ao fim. Não é nada a se temer. Não tem um divergente que preste. O fim da vida é o nosso dever, não tem discussão. E o Quito pensa que a estrutura psicológica dessas pessoas é exatamente como no seu mundo. A existência de seu campo de isolamento é um sinal de misericórdia do imperador. E o Quito acaba levando um golpe e cai ferido. Mas quem leva pior é a Alural, que também é golpeada caindo. Nisso ele pensa que seu pai disse sobre o seu Deus. Quem merece essa vida virtuosa, que leva uma vida honesta, quem é gentil com os outros e gente como eles, devem ser salvos. Ele pega o colar e segura com todas as forças, implorando para um único Deus que seus desejos sejam atendidos. Seja abençoado pelo Supremo Tesouro Sagrado. Algo assim é criado entre os céus e a terra, descendo um novo Deus, dizendo que o Quito finalmente a chamou. Não consegue viver sem ela por algum acaso? Irritado com quem fez isso, ele acaba lançando seu poder, dizendo que irão mergulhar no mais profundo terror, mais sombrio do que a própria morte. O Deus disse que irá consertar tudo isso. Alural volta à vida, se perguntando o que realmente aconteceu. E o Quito disse que quem é esse ser? Mas Deus fica triste em saber que não sabe dele. Seu nome é o Mitama, a divindade, o mais importante agora, a sua divindade. Mitama, a divindade invocada por Yukito, estava esperando ansiosamente pela sua volta, assim trazendo de volta a vida. Ela realmente foi capaz disso, pensou ele. Todos ao ver aquilo foram embora como se nada tivesse acontecido. Além disso, eles retornaram à vila deixando todos surpresos. Mas e o fim da vida? Pois é,
Achamos que estávamos mortos, mas parece que ainda estamos vivos. Todos da vila foram comemorar do bom e velho jeito, bebendo muito. E o Kito não sabe como sobreviveram, mas agora irritou aquela capital imperial enorme. Pensando no que faz para proteger esta vila, seja do ponto de vista militar ou econômico, sabe que não terão chance. Só existe uma coisa na qual podem contar. Enquanto isso, no quarto de Alural, Mitama quer ir atrás de Ukito o mais rápido possível, com ela perguntando qual é o seu objetivo com ele e por que estava abraçando daquele jeito. Para ele, vamos ficar juntos eternamente. Alural disse que então, além de estarem casados, se prometeram? Então esse é o seu gosto? Mitama disse que parece que ele encontrou pessoas que gostam dele. E se a gente que ele gosta aqui, então isso a satisfaz também. Então, por favor, continue a ser amiga daquele garoto, disse ela. Mas é claro? E o Kito tem dúvidas a esclarecer. Poderia explicar o que seria um fim da vida e sobre aquela capital? Porque a vida das pessoas tem um fim tão compulsório dessa forma? O sistema de fim de vida foi decidido há centenas de anos pelo imperador e pelo parlamento. Ao continuar, Mitama aparece de cabeça no pobre Ukito. Perguntam quem é ela e ele disse que veio do mesmo país que ele. Roy, ao ver, fica encantado e faz um pedido emocionado de casamento. Me solta, não me toque, seu imundo. Ser rejeitado nunca deixou tão abalado. A irmã da Alural disse que nunca o considerou tão repugnante como hoje. E Ukito pergunta a Mitama que tipos de milagres seus poderes divinos são capazes, respondendo que pode fazer qualquer coisa, pois é uma divindade grande o bastante para isso. Poderia destruir um exército inteiro. Mitama disse que causaria até um dilúvio. Eu sabia. A seita que estava era monoteísta. As divindades são geralmente onipotentes, bem que achou estranho renascer em outro mundo, sem um poder apelão. Mas agora chegou a hora. O poder apelão definitivo chamado Deusa Onipotente. Ao tentar demonstrar sua força para desespero de Ukito, não aconteceu nada. Seu poder foi reduzido a 0. Parece que ela precisa de fiéis, pois quanto mais fiéis um Deus tem, mais poderoso ele se torna. Mas não dá para fazer nada se não tiver um fiel. Claro, estamos em um mundo sem religião. Mitama disse que usou o resto do seu poder para trazer de volta à vida todos e derrotar os malvados da capital. Um dos moradores da capital informa que já estão investigando o incidente. Agora estão com medo dos soldados aparecerem aqui também. Roy disse para não se preocuparem, pois Ukito vai dar um jeito, então vamos continuar comemorando. Então ele sai desanimado mais uma vez e isso é terrível. O que ele vai fazer agora? Mitama aparece e ele diz que não há nada a se fazer. Por sua culpa agora sua vila pode ser atacada e eliminada pelo exército. Mitama sugere que eles fujam, mas acha mesmo que ele fará isso? Não pode abandoná-los e fugir. Ela disse que qual o problema? Tenho observado todo esse tempo. Se esforçou demais para sempre resistir. Está errada. Sempre fiz aquilo porque não tinha para onde correr. Perguntando que poderá recuperar seus poderes se caso conseguir seguidores, certo? Neste caso irá criar uma religião e Deus neste mundo. No mundo anterior não movia um músculo, mas aqui será diferente. O primeiro a conversar sobre isso foi o Roy, que aceitou ser fiel a Mitama. Poderia ser 2, mas Ukito ainda se nega. Então, começando hoje, irão espalhar uma religião onde Mitama é uma divindade e, se possível, conseguir 10.000 fiéis antes que o exército ataque. Com tantos fiéis assim, poderia reduzir cidades a cinzas ou até mesmo dividir oceanos. Realizar milagres é a única maneira mais eficaz de conseguir, mas agora não passa de uma casca vazia. Por enquanto é melhor começar com a pregação. O pai dele ensinou a fazer um discurso que estimula as pessoas. Não precisa. Mitama disse que tem a sabedoria divina e que adquiriu por ter vivido mais de 10 bilhões de anos. Usará essa sabedoria para mostrar aos humanos o seu poder e eles não terão outra escolha a não ser cair prostrados, dizendo a eles por orarem como Ukito faz. Sim, sabe que a primeira palavra que ele falou não foi mãe, mas Mitama-sama. Isso deixou envergonhado e chega de pregações, pensou nisso errado. Os deuses precisam realmente fazer milagres. Agora que não tem isso, pode deixar que ele dará um jeito. E Ukito apresenta a todos Mitama, um deus que pode realizar inúmeros milagres, ressuscitar os mortos, derrotar exércitos e saber tudo sobre o passado, presente e futuro. Um ser que transcende toda a imaginação humana. Por isso vou mostrar um dos milagres. Algum de vocês tem problemas no relacionamento. Alural pensa que será que Ukito percebeu o que ela sente? Mas não. Aproveitando disso, fala que foi Mitama que usou seus poderes divinos para olhar o seu coração. Claro que isso é uma mentira. Algo que apenas um charlatão faria, dizendo algo vago que pode se aplicar a qualquer pessoa, e quem tem a sorte lida, assim começa a acreditar que tudo é verdade. Um truque psicológico. Com isso fará com que acreditem em Mitama.
Mas Mitama colocou tudo a se perder ao dizer que Alural precisa perder um belo de um peso. Nunca pensou que seria tão estúpida e que não sabe como reunir fiéis. Mitama disse que não compreende porque o povo dessa vila não enxerga sua grandeza, mas ainda ele não pode desistir com o poder de vossa divindade. Veremos vocês subirem aos céus. Ao fim do dia, ela diz que não passa de uma deusa fajuta. No final, ninguém veio criar uma religião. Nunca foi tão difícil, diferente de seu pai, que era um charlatão muito melhor. Alural chegou dizendo que seu animal está doente porque comeu uma planta envenenada. E o Kito disse que precisa arrumar um remédio. Mas a irmã disse que a capital imperial e o parlamento não fazem nada por vidas não humanas. E não tem conhecimento em algum remédio para tratar. Pedindo desculpas por fazer esse alvoroço todo. E como parte da família à noite, enquanto ficam vigiando o animal, Yukito aparece com uma erva que pediu para Mitama ajudar a encontrar, que pode funcionar como um antídoto. Irá usar isso para fazer o remédio, agora é só esperar o resultado. Mitama disse que estranho, pois nunca que ele faria isso no passado. Mas ele diz que se é algo que possa fazer, quer ao menos tentar. Mas não deu certo, a criatura acaba de morrer e Mitama usa seu poder para que volte à vida. Dessa vez Mitama está no limite e só fez isso porque viu que estava com problemas. Isso é tudo que fez. Usando seu contador de fiéis, percebe que ganhou mais 2 e agora sente que pode ter um enorme poder agora. E o Kito disse que 3 fiéis são suficientes? Normalmente não. Mas essas 2 devem ter algum tipo de conhecimento especial. E o Kito pensa que será que a maneira como alguém se tornar fiel afeta a quantidade de poder que ela pode usar? Alural e Siluril viram os poderes de Mitama com os próprios olhos e assim acreditou nela. Já Roy sente paixão por Mitama e seguiu o caminho da adoração. Mitama disse que agora não é mais fraca e Alural tem algo a se pedir. Trazer de volta aqueles caras do Império. Por que fazer isso por eles? Alural não acredita que eles estavam fazendo esse trabalho porque queriam. Só receberam essa função. E Mitama irá proteger se der algo errado, disse Siluril. E o Kito pensa que irão enfrentar um exército imperial porque trazer de volta especialmente aquele Bertrand. Ele era muito perigoso. E assim Mitama traz todos de volta à vida. Com uma diferença, o Bertrand veio na forma de uma mulher. Será que Mitama conseguirá mais aliados junto com Yukito? O anime começa mostrando um maravilhoso CGI com a batalha de um misterioso ser, realizando um teste de eliminação da besta estranha concluída. Impressionante, Atar. Você trabalha rápido. Ouviu ela? Esse elogio simplório. Terá certeza que o imperador ficará satisfeito, assim como ele adoraria sua servidão. Aos portões do reino, principalmente, Bertrand aparece pedindo que a deixe entrar, pois tem notícias importantes para o parlamento sobre aquele perigoso campo de isolamento. Como se o soldado fosse acreditar nessa história fiada. Você nem devia falar o nome dele, a chamando de desocupada. Ela diz que eles forçaram a vestir esse tipo de traje. Bertrand diz que é um honrado cavaleiro deste império. Se eles o abandonaram, o que irá fazer? Até que aparece um homem dizendo onde está aquela coragem toda dela. Ao tentar fazer algo contra, Yukito a defende dizendo se está bem. Irritada diz que a culpa toda é dele. Sim, não pode voltar à capital real e sem uma ordem de seu imperador. Eu entendo sua lealdade, mas você tem que entender que o império a descartou. Disse ele. Venha comigo, e lhe darei um mundo no qual você possa pertencer. Ele disse que nunca acreditará em tal promessa, mas já que salvou desse cretino, então vai retribuir o favor. Fácil demais. No dia seguinte, aquela fera estranha e bizarra aparece novamente perseguindo os moradores da vila. Não se preocupe, pois Deus está aqui, para nos proteger, realizando um feitiço entregando ao Rick uma espada invocada. Do Estreito de Kenon, agora derrote logo esse horror de CGI, já estou tendo pesadelos com isso. Mas a espada foi tão inútil quanto se pensava. E o Kito fica bravo porque usou uma espada tão meia boca que estava no mar. Enquanto discutem, um monstro assusta até que Bertrand aparece e derruba a criatura sem nenhum esforço. Ao vir em sua direção, usa o poder de emanar e isso foi o suficiente para transformar a criatura em 2. Não era isso que queria? O povo nem acredita direito no que acabou de presenciar. Ótimo, adquirir um peão, pensou Yukito. Juntem-se à nossa religião e neste dia em diante a cavalaria sagrada protegerá sua lavoura de bestas estranhas. Essa mascote será a deusa de vocês. Yukito tem que tomar a frente, caso contrário ela colocará tudo a perder mais uma vez. Eles são tão ignorantes que não sabem o significado da palavra mascote, dizendo que quem se tornar membro da religião que ama Mitama como um mascote, nunca mais temerá nada de ataques e surpresas. Todos aceitaram. Ótimo, assim que começa. No bar, Alural disse que o vinho agora só servirá àqueles que estarão disponíveis para aceitar Mitama como seu atual salvador.
E o Kito está feliz, irá reunir seguidores de todas as formas, até mesmo inventando a história de que um pote pode conservar mais alimentos, mas só poderá ser gratificado com essa bênção se caso entrar na religião. O coitado do Roy tem 3 dias que não dorme, trabalhando arduamente fazendo os potes em massa. Isso, trabalhe seu lixo. Mitama realmente é cruel com ele, tadinho. Há uma venda de cookies, mas só pode comer bem. Já sabe o que deve fazer. Façam filas para serem abençoadas e abençoados por Mitama. No final do dia, Mitama tem muitos fiéis. Sim, foi uma boa contar com seu carisma. Neste mundo, conceitos de Deus e religião não existem. Fazer entender pode ser difícil, mas se olhar por outro lado, já que eles não têm aversão à religião diferente das pessoas do seu mundo, por isso, basta torná-la uma forma diferente de religião. Os fiéis não estão reunidos por devoção, mas somente por interesses próprios. Creia e nós curamos. Compartilharemos comida com vocês. Protegeremos os inimigos de vocês, e assim vamos fornecer ganhos fáceis de entender. Na religião de Mitama tem a proteção de Bertrand, a comida de Al e Sil. Ao oferecer como benefício, eles vão começar a fazer filas, e a sua estratégia é a mesma que as religiões do seu mundo, que usam para atrair fiéis. Tudo o que fez foi aplicar o seu conhecimento para ajustá-la a este mundo. Nunca tentou fugir da realidade, os poderes de Mitama ficaram mais fortes, e pode vir esse tal exército que o esmagaremos. Mas a pergunta é de quantos seriam necessários para bater de frente com este império? Do nada aparece Bertrand vestida de maid, mas o que é isso? Pensou Yukito. Ele tem uma coisa para perguntar, descobrindo que seu plano é a derrubada do imperador. Ele diz que somente quer proteger a vila, e ela fala que nesse caso ele tem a visão totalmente errada. O que faz o império ser o que não é o número de soldados, mas sim arcontes, uma pequena unidade de elite sob comando do imperador. Comparado a eles, ela não é absolutamente nada a não ser um peão. Eles receberam poderes direto do imperador, mas nunca viu nada além de boatos. Supostamente cada um deles tem poder o suficiente para destruir uma montanha. Inclusive um deles já está com ordens para atacar a Vila do Isolamento, que desafiou o sistema. Yukito vai depressa falar com Mitama se ela consegue destruir uma montanha, mas a resposta foi totalmente idiota. Não é hora de ouvir piadas sem graça, deusinha. Mitama disse que suas habilidades superam fácil isso e só precisa de 10.000 fiéis, mas no exato momento são somente 100. E não tem jeito, ela é um inútil mesmo, pensou ele. Yukito tenta usar Bertrand para ver sua espada, mas percebe que ela é inútil. Você cortou aquela besta muito fácil, essa espada não deveria ser capaz de cortar algo tão grande, disse ele. Basta dizer emanar, passar de leve que destruirá tudo aquilo que passar. Não há truque, você só não sabe usar diretamente, disse ela. Yukito pergunta onde vendem mais delas e se caso tivéssemos mais, poderiam enfrentar o exército, mas ela disse que espadas assim não podem ser compradas. O imperador dá equipamentos com seu poder especial a todos que criam um posto do império, mas ninguém além dele entende a natureza deste poder. Bem, ele irá iniciar a reunião do comitê administrativo de sua religião e parece que só esses 3 são os mais inteligentes. No entanto, no momento esta vila pode ser atacada a qualquer momento pelo Império. Podem estar vigiando, mas uma hora irão aparecer, isso é fato. Mas Yukito disse que em um caso hipotético seria possível realocar todos desta vila. Infelizmente não poderia ser mais perigoso, mas não podemos com ele, pois Mitama precisa de 10.000 seguidores para dar um jeito neles. Por enquanto tem 100, e Sil disse que na vila inteira tem no máximo 2.000 pessoas. O Império impõe limites de moradores em cada vila do campo de isolamento. Espera. Então este lugar não é único, existem mais de vocês? Sim, existem muitos campos ao redor da capital imperial. Sil, não beba na reunião, isso vai atrair os... Deixa pra lá. Do outro lado, o ser estranho já está com tudo preparado. Ai, bestas não param de aparecer, disse um deles, de nome Loki. Está tentando ganhar tempo, Loki? Diz a Atar, que é muito fiel ao seu imperador e que acabou de descobrir outro relatório sobre avistamentos de uma besta estranha. Será que pode ir até lá? Concordando, agora ele se pergunta o que irá fazer. Na ressaca do dia seguinte, Yukito pergunta se ela sabe o grau de perigo que este lugar está correndo. Bom, isso sim, estamos em grandes apuros. É por isso que tem feito tudo pela religião. Ele achou que Mitama poderia ter feito alguma coisa, mas não tem nada a se fazer agora. Mas Sil está grata. Se não fosse eles, nem estariam agora conversando. Até que ele se lembra dos ensinamentos de seu pai, dizendo que no começo tinha 100 fiéis também. Agora são dezenas de milhares. O segredo é que quase todos os seus seguidores são artistas marciais de nível profissional. Então foram desmanteladas um culto medíocre,
com suas forças físicas e tomaram seu território e seguidores. Portanto, se quer mais seguidores, terá que conquistar mais territórios. Klein pergunta se ele bolou um plano para lidar com o exército imperial. Ele não disse que não é bem um plano, mas o que está tentando fazer vai destruir a cultura deste mundo. Klein gostou, afinal, em comparação à capital, as pessoas aqui podem viver livremente. Se tem algo que queira fazer por sua própria vontade, então você deve ter essa tal liberdade. Então irá tentar levar esta vila a 500 anos no futuro. Um mês depois, Bertrand nem percebeu a presença dela. Apesar de saber que ela não faz parte deste lugar, faz o check-up e descobre a verdade. Como um cavaleiro imperial, se transformou em mulher e acabou nesta vila. Quase levando seu poder, ela pergunta então se é um arconte na capital. Não esperava sacar sua espada contra a capital, isso pode ser o destino. Ao ser derrotada, ela diz que não vai fazer nada. Precisa descobrir o real motivo dela ter trocado de gênero. Ao olhar a vila, pensa que eles evoluíram bastante e que tipo de campo de isolamento seria aquele. Então o plano é conseguir dezenas de milhares de fiéis. Sim, antes que os arcontes cheguem ao local, mesmo campo de isolamento com 2.000 pessoas. E o Quito tem um plano, ele sente muito mais, sua religião não tem grande refino. Também não tem um deus ou fundador carismático, por isso ofereceu incentivos para conseguir mais seguidores. Agora, ele irá ampliar a escada. Para fazer isso, irão levar esta vila adiante no tempo. Usando o poder de Mitama, Roy ficou muito feliz por usar esta máquina. Muito melhor do que um trabalho braçal. Todos ficaram surpresos com isso. O que é aquilo? E o Quito disse que aquilo é um instrumento dos deuses, trazido por Mitama, pois aqueles que a seguem terão permissão para usar esta ferramenta divina. Isso os deixa os planos de Ukito se alinhando aos poucos. A pequena deusa está no limite, mas se recuperou com 921 fiéis até o momento. Parece que todos estão finalmente dando conta de suas grandezas. Eles estão gostando de equipamentos agrícolas, não você, disse Ukito. Com seus poderes divinos e fortalecidos, podemos invadir a capital imperial. Alural, ao aparecer com um balde de água, foi a próxima ideia que teve. Tal como um saneamento básico poderia restabelecer a vila. Ele disse que a água é a proteção divina que abençoará a casa de cada fiel com esta proteção. Assim não farão enormes viagens até o poço. Não só isso, foi até divertido porque piscinas foram feitas e pessoas estão se divertindo. Podemos ver pela cara do Roy. Mitama aparece dizendo que o fez bombear tanta água subterrânea e construir encanamento e esgoto para cada casa de cada fiel. Sabe que é a sua especialidade, já que é a deusa da terra, mas não aguenta mais. Agora que já se recuperou, são mais de 1.600. Dessa vez, será hora de levar a sua justiça divina ao Império. Mas ainda algo muito importante falta para uma organização religiosa. Hora de promover a exclusividade. E o Quito e Mitama instalaram essa tal de eletricidade nas casas dos fiéis. E Sil e Alural ouviram os conselhos de Ukito. Tão como a exclusividade é crucial para manter uma organização religiosa. Nós não somos como os outros, somos especiais. É como uma ideia muito importante que melhora a unidade do grupo e fortalece a sua fé. O Roy é o único cara que fica muito mais empolgado com as garotas, dizendo que será um sucesso. A eletricidade é uma das invenções mais importantes da humanidade. São incontáveis luzes flutuando na escuridão. Graças à eletricidade, a humanidade foi capaz de construir a noite. Bertrand disse que essa vista é muito impressionante, mas há um ali que está quase morrendo já tem algum tempo. Mitama, relaxa, essa aí volta logo ao normal. Nem a capital tem a vista assim, disse Klein. Para iluminar a noite, no máximo, uma lanterna a óleo. Aposto que nem o imperador teve uma ideia como essa. Bertrand disse como ele sabe se o imperador não viu essas luzes. Sabe muito sobre a capital para alguém num campo de isolamento. Klein pede desculpas por não ter contado, mas já trabalhou para o Palácio Imperial. E o Quito disse que, então, ele foi enviado para cá apesar da posição tão elevada? Não. E ao tirar a sua blusa, nota-se que ele não tem a marca para ser banido para o isolamento. Ele disse que vive na vila por vontade própria, pois esta vida o convém mais que na capital. Mitama disse que realmente há vários tipos de humanos por aqui, mas ele está ciente que é um esquisitão. Embora ache que você é muito mais estranho que qualquer um de nós aqui. E que se interessou por esse Deus de que às vezes falam, pedindo explicações para Ukito, afinal, o que é essa coisa de Deus que eles tanto se referem. Ele disse que não pode ficar com total certeza, mas acha que de onde vieram, há dois tipos de deuses. Um é usado como entidade para explicar eventos inexplicáveis e o outro é um símbolo criado para a religião.
Não terem o segundo tipo não é tão estranho, disse ele. Mas não terem o primeiro é uma surpresa. Isso significa que não há eventos inexplicáveis neste lugar. Bertrand entende muito bem, mas diz que acha que isso faria do imperador um deus. Fenômenos naturais, desastres, doenças, bestas estranhas, tudo é explicado pela Assembleia sobre o seu comando. Enquanto isso existir, não há nada que não podem compreender. E o que tu pensa? Que diabos é esse imperador? No dia seguinte, Mitama ultrapassa os 2.000 fiéis. Seu poder está fluindo muito melhor que antes. Com isso, todas as pessoas estão convertidas, mas esta foi apenas a etapa de preparação. E voltamos agora ao atual rumo da história, onde aparece Roy dizendo que Bertrand sofreu um ataque de uma garotinha. Observando a água fluir, mas tem certeza que o imperador saberia, irá perguntar mais uma vez quem está por trás disso. E se está comunicando os fatos aqui para a Assembleia. Bertrand diz que isso foi algo que fizeram por conta própria. Ninguém tem permissão para fazer nada sem avisar, disse ela. Uma mensagem enviada e o Arconte fala que eles estão controlando bestas na qual nunca viu. Nem Loki tinha ciência do que aconteceu. Os únicos que poderiam fazer isso são o Imperador ou Arcontes, ou alguém que possui os poderes como o de um e os traiu, pois no passado houve um de nós que se revoltou contra o Imperador. Falava sobre amigos, companheiros e família e outras coisas sem sentido, assim deveria ser purificado. Portanto, destrua esse campo de isolamento, são ordens do Imperador. Qualquer ameaça deve ser eliminada. Ela disse que tinha a intenção de levá-la à capital, mas já que não abre a boca, seu fim vai ser aqui mesmo. Só que Mitama aparece em cima da hora dizendo ser um deus. Seus fiéis são sua família e é dever de um deus proteger os seus fiéis. Que ridículo! Destruirei qualquer um que se oponha à vontade das assembleias. Mitama disse que pode vir, hora de testemunhar o poder de um deus onipotente. E o que tu pergunta quem é ela, obtendo a resposta de ser um arconte. Neste mundo como deus, Mitama faz as regras, disse ela. Nesse caso, o arconte joga o seu poder. A chamando de tola, todas as regras são decididas pelo imperador, mas seu poder não adiantou. Viu? Eu faço as regras. Uma mera pedra deteu o poder do seu raio. Mitama deu vida às raízes que foram em direção ao inimigo. Seu poder rebate, mas não é o suficiente. Mitama ainda não terminou. Ela usa seus poderes para se defender, mas uma das raízes pegou em seu braço. E mais 4 vieram por cima, fechando com outro golpe de Mitama. Parece que foi derrotada, mas não, seu poder ainda nem foi mostrado direito. Mitama usou poder demais. Se isso acabar no próximo ataque, não sabe o que vai acontecer. Ao lançar suas raízes em outra forma, Mitama vê um poder se concentrando. Ela disse que queria evitar isso, usando esse poder dentro do território do Império. Mas não tem escolha. E Ukito está preocupado. Na vila, Seal disse para que não saiam até a ordem de Ukito. Não há nada que possam fazer sobre isso. Mas a Lural é teimosa e sai correndo atraindo os demais. Mitama está tensa ao ver o poder real do Arconte. Após ficar sem expectativas, Yukito disse que ela é a esperança do vilarejo, assim recuperando um pedaço de seu poder. Com a fé de Yukito, parece que ficou mais forte. Mitama invoca os deuses, todas as divindades, como um deus primordial. Todos os deuses e suas habilidades à sua disposição. Mas quando o embate de poderes está a 1000, por algum motivo estranho, os deuses abandonaram Mitama de última hora, porque viram quantos fiéis tinham e deram no pé. Com a explosão, a garota Arconte ficou extremamente machucada, e Mitama no chão fica se lamentando de não poder ajudar, mas Yukito vê as garotas e Roy chegando, preocupadas com o que está acontecendo. A Arconte fala que raios é isso, formando um imenso poder, e dessa vez será o fim da vila. E com certeza, ela foi destruída. Depois de tanto trabalho, Yukito viu tudo se acabar em segundos. No final, não conseguiu mudar nada, pensou ele, que dessa vez achou que daria certo. Mas um simples estalo fez tudo não acontecer. O que houve aqui? Pensou Yukito. Ela achou que errou o alvo, mas ouviu um já basta, Atar. Loki. Nessa forma ela não reconheceu. Não percebeu? Sério? Você estava ficando lenta, disse ele. Klein, o cara que é misterioso, mostrou ser outra pessoa. Nunca houve um homem com esse nome. Todos os trataram como se tivessem conhecido há anos. Então se revela como Loki, um dos arcontes principais. Estava todo esse tempo na vila os monitorando. Atar disse por que os atrapalhou. Já pronta para lançar o seu poder, Loki lança o seu plano. Yukito e Mitama, a hora é propícia. Que tal irmos acabar com o imperador deste país? Juntos. E uma incrível reviravolta foi feita e um dos traidores foi revelado para o lado de Mitama. Temos a notícia surpresa que Loki planeja a derrubada do grande imperador.
Isso deixa Yukito desconfiado porque um subordinado tenha isso na sua mente. Ele pergunta até mesmo se também não estava planejando isso. Loki, você nos traiu, disse ela. Rebeldes que se erguem contra o imperador e a assembleia, mas a sua revolta não dura muito. Loki acaba com ela rapidamente. Não aprende, hein? Você já está presa na minha habilidade e estalando os dedos a deixa presa. Mas o que ela sofreu não passou de ilusão. Então vamos logo ao Palácio Imperial, disse Loki. E agora todos estão a caminho. Este é o centro da capital imperial. Esta é a sala de audiência do imperador. Enquanto andam, Atar vai correndo se explicar para o homem acima, dizendo que não erradicou o campo de isolamento e permitiu que esses rebeldes ficassem diante de sua majestade. Mas o imperador ficou agradecido pelos dois motivos de Yukito ficar mais atento. Não importa, isso já foi predito. Dizendo a Yukito que sabe que está tentando reviver conceitos tolos como Deus e religião. Vê-lo se contorcer em sua fantasia ignóbil e quebrar a cabeça é hilário. Mas por que ele sabe sobre Deus? Achou que ninguém do mundo soubesse, tirando a conclusão se ele veio de outro mundo também. Mitama disse que se era isso que estava deixando todo mundo estranho, todo aquele tempo você e aquela garota estavam falando com um morto? Tudo ao redor do palácio muda e parecem estar em alguma armadilha. Loki já sabia que Mitama iria descobrir um dos segredos. O que viram até agora em uma imagem falsa criada pelas instalações desta sala. Não existe imperador neste país. O ser que se dizia isso morreu há muito tempo atrás. Desde então o império foi controlado por esta sala que ele montou. As coisas nesta sala aparentemente são chamadas de máquinas. E Loki tem vigiado esta sala há muitos anos, mas não entende como funciona mesmo assim essas máquinas que analisam e controlam todo tipo de coisa, como a economia do império, estoque de alimentos, crescimento e declínio populacional, fenômenos naturais, tudo isso para manter o império imutável. Isso é o que o povo chama de tal assembleia. Esse país foi mantido assim por um bom tempo, nem se sabe quantos séculos se passaram. Atar disse, o que ele está dizendo viveu uma mentira por todo esse tempo? Faz sentido. E o que tu presume que esse mundo tem sido controlado pela ciência, o isolamento dos que não aderem à absoluta inexistência no controle, a erradicação de assuntos não inapropriados. O sistema de fim de vida, tudo para dominar a população. Mesmo não sabendo como é feito, sabe que essas máquinas são mais avançadas que no seu mundo. Se coisas assim e arcontes existem, o que é exatamente este mundo? Mitama disse que ele não entendeu. Séculos? Foram vários milhares de anos atrás. Este mundo já havia sido destruído, sua civilização foi extinta. E algumas pessoas inteligentes entre os sobreviventes se uniram e construíram uma terra que nunca chegaria a esse destino de novo. E a primeira coisa que fizeram foi apagar a crença em deuses. O que é tudo isso? A civilização foi destruída? Então o que é isso tudo aqui? Perguntou Yukito para Mitama. A civilização deste mundo é a Shihara no Nakatsu Kuni. Em outras palavras, é a terra a partir de onde ele estava e olhou bem para o futuro. E o trouxe para esta época e não seria outro mundo. Sim, ela o trouxe justificando que o desejou, por isso fez e não foi fácil encontrar uma época na história de humanidade com esse tipo de situação. Eu sabia, deuses não prestam. Mesmo depois que chegou a um mundo sem religião ou deuses, ainda é um brinquedo nas mãos deles. Loki disse a Mitama que seria uma boa destruir essas máquinas da sala. Assim esse império termina de uma vez. Atar disse que os arcontes nasceram e viveram em devoção ao império. Para que ter o controle disso se as pessoas estão mortas? Qual é? Vamos acabar com essa farsa, Yukito. E os outros não terão que temer o fim da vida ou ataques desse exército. Mitama disse que, se isso vai impedir do Yukito ser machucado, não pensará duas vezes. Espera, o que foi um chute de repente? Loki também tenta revidar, mas Yukito imobiliza. Por que está fazendo isso? Está apenas fornecendo informações úteis para ajudá-lo? Yukito concluiu que os poderes dele não funcionam aqui e em todo o Palácio Imperial. Os poderes dos arcontes são inúteis, certo? Parece que a ilusão anterior também não foi o seu poder. Além disso, se pudesse não precisaria ter todo esse trabalho para trazê-los aqui. Por que deseja destruir esse país? Loki está farto deste império e é como você mesmo disse, não podemos destruir esse palácio sozinho. Por isso queria a sua ajuda e a de Mitama. Diga a verdade. Aos olhos de Loki vemos uma lembrança. Um homem se despede ao que parece ser o seu filho. O fim da vida ocorreu para ele sem problemas hoje.
Esse é o mundo, onde tudo é completamente organizado e sem falhas. Ele somente se cansou de tudo isso. Até insetos fogem quando presenciam a morte. Portanto, os humanos neste império que aceitam o sistema de fim de vida com boa vontade são menos que esses bichos minúsculos, se questionando por que o imperador criou este mundo descobrindo um material relacionado à civilização antiga. Humanos que vivem em livre-arbítrio não são governados por máquinas e eles acreditavam em algo chamado Deus. Esses nomes, Gaia, Atar, Loki, são nomes de entidades divinas. Fica a dúvida na cabeça dele e foi assim que conheceu Roy, com suas conversas de conquistar mulheres. Isso tem sido seu hobby há muito tempo. As vilas de isolamento são agradáveis, os habitantes não são controlados por nada, apenas vivem no seu livre arbítrio, diferente da capital. No entanto, o sistema de fim de vida acaba com a esperança deles. São basicamente material inorgânico e enquanto pensava nisso, um homem estranho chegou à vila de isolamento, perguntando que não tem internet ou TV para se ter como entretenimento. Ele usava palavras estranhas como eletricidade e não sabia nada neste mundo, no entanto, ele tinha conhecimento de coisas que pessoas normais não deveriam ter. Até aqui ouviu a palavra Deus sair de sua boca. Após a chegada de Yukito, começou a passar a maior parte da sua vida na vila de isolamento. Até que Mitama apareceu, a vila mudou totalmente e Yukito chamou para a reunião. A salvação através de Mitama ganhou muitos seguidores, então já é hora de decidir sobre uma doutrina, que são coisas que a organização pretende fazer ou coisas que tem que acreditar. Muitas coisas difíceis aconteceram com ele, mas quando escreve no caderno sente que poderão continuar. Então vai tentar adequadamente para isso e se tornar mentalmente forte, ou não pense muito sobre todos os tipos de coisas e apenas se amem. Então, quando o mundo afundar, apenas os seguidores sobreviverão. Não irão chegar a um consenso desse jeito, porque as pessoas estão muito confusas. Tudo isso está longe de ser uma doutrina. Loki então sugere, porque todos não vivem livremente, então no fim, ele fez disso sua doutrina, mas não há nada mais antagônico do que a religião e a liberdade, disse Yukito, que percebeu que já não era tão ruim, já que antes de vir à vila ele também não era livre. Agradecendo, pois, do grupo, ele é o cara mais confiável. Yukito realmente é um cara estranho, pensou Loki. Nem vá fazendo gracinha só porque Yukito disse isso, falou Mitama. Ao mencionar que Loki é uma garota, ele ficou realmente surpreso que o seu disfarce não escondeu sua verdadeira forma aos seus olhos. Aquilo o abalou. Um verdadeiro Deus não é enganado pela sua habilidade. Tem poderes semelhantes ao de um arconte e ganha poder quando ganha mais seguidores. Com esse poder, o Império pode ser finalizado. Loki fez um experimento. Foi a outro campo de isolamento e mostrou a eles uma ilusão para ganhar algumas dezenas de fiéis. E deu certo. Os poderes que não podia usar agora sim, os dispositivos agora consegue. Eles os construíram para serem os deuses. E o que tu disse se então prefere brincar de Deus? Não só isso. Com o Império abaixo, eles se tornarão os deuses da Terra. Trará de volta os deuses e fará esse mundo que ele deveria ser. Atar se revolta, mas Loki disse que já havia informado aos outros arcontes que estava planejando tudo menos ela. Todos os apoiaram, isso significa que não era só ele que estava entediado deste lugar. E o Yukito concorda, o mundo com livre-arbítrio que ela deseja não é tão ruim. Assim que estiverem livres do Império, os arcontes provavelmente lutarão entre si e se isso acontecer a vila será envolvida. Só há uma maneira disso parar. O poder de Mitama evacuou os céus daquele Império com todos da região enxergando o feito. O caos caiu sobre o mundo. E o que tu disse que fará de Mitama a verdadeira divindade, e as farsas, que são vocês, não tem como vencer um deus real. Será que Loki tem alguma carta extra na manga? Após a destruição do Império, vemos uma pessoa nova inserida na história pedindo para Touka apenas esperar que irão consertar esse mundo. Enquanto isso, na vila todos comemoram a liberdade, não tem mais sistema de fim de vida graças a Mitama que pede reverência. E o Kito diz que bando de desocupados. A situação continua péssima. Loki não vê problema nenhum, afinal essa é a cara da vila. Por que ainda estão aqui? Disse ele. Mas Loki disse que essa é a última vez que irão passar o tempo por aqui, para dar o último brinde de despedida com seus amigos. Você não é de se fazer isso. Ela diz que enquanto ele continuar aqui, esta vila ficará bem. E parece que seus preparativos contra os arcontes estão terminados. Mitama disse que irá explodir todos eles com seus poderes. Mostrará a essas divindades falsas o poder de um verdadeiro deus. Mas você perdeu para Atar, inventando a desculpa que pode estar em um dia ruim. Loki disse que já vai, e se perder tempo aqui, e o Kito e os outros
podem deixar para trás. Não importa o que esteja planejando, tudo o que fará é proteger a vila a todo custo possível. Loki tem a ambição de se tornar um deus. Atar se questiona do que pode se fazer. Oferecem comida a ela, se comer algo assim, terá certeza que vai se sentir melhor. Bertrand aborda Loki dizendo que se ela pretende trazer danos a essa vila, vai terminar com isso agora mesmo. Em um combate simples, mas Loki estala os dedos e Bertrand volta a ter o seu corpo original, só que não. Diferente de Atar, ela pode usar seus poderes. Você não pode me atingir. Loki vai à capital imperial. Bertrand se oferece a ir também. Não permitiria que faça o que bem quiser no caos em que a capital está. Tudo bem. Atar se pergunta por que ainda continua viva. Sil disse que ela é responsabilidade agora do Yukito, então vai embora. Ele diz que ela pode lamentar o quanto quiser, mas não reviverá o Imperador ou a Assembleia. Irritada, se levanta e coloca a culpa neles. Se não fizéssemos isso, seríamos todos mortos. Não fique assim. Ainda há esperança, prometendo ajudar e juntos derrotar os outros arcontes, assim poderá reerguer a sua Assembleia. A julgar pelos poderes do Loki, os arcontes devem ter variados tipos de poderes. Se derrotar e controlar todos os arcontes, terá algo mais próximo da onipotência. Assim deve ser capaz de recriar o sistema com o Imperador e a Assembleia. Atar se pergunta qual o motivo de estar o ajudando. Os outros arcontes são seus inimigos. Ele acha que vê a garota chorando, não consegue ignorar uma confusão dessas e a chama para nossa aliança. Ai ai, mesmo que sejam arcontes, são tão fáceis de se manipular. E o Kito dá comida e Atar na maior gentileza do mundo com Alural, vendo aquilo e se contorcendo de ciúmes. Eu sabia, disse ela enfurecida. A partir de hoje, a religião terá duas divindades. Mitama e Atar são as suas novas deusas. Mitama disse, como assim duas deusas? Isso impactou porque diminuiu seus seguidores. Atar mostra um pouco do seu poder como demonstração. E o Kito sabe que ela, em questão de poder, é superior a Mitama. Como um soldado especializado em poder de fogo, o número de estratégias variáveis aumenta. Vemos mais à frente outra arconte misteriosa. Atar protege os moradores de monstros do outro vilarejo. E o Kito aparece fingindo inocência que estavam fazendo churrasco por ali. Mas, ao verem um povo comendo do bom e do melhor, eles dizem que esse tipo de coisa era inalcançável. E o Kito os manipula, falando que na sua vila isso é algo bem comum. Eles têm luz elétrica para fazerem as coisas às noites, torneiras que fornecem água limpa sem necessidade de ir ao poço ou ir ao rio, comidas caprichadas que não existem nem na capital e bastante poder militar para proteger a sua vila de bestas estranhas. Essa é a civilização que sua fé oferece, e podem oferecer coisas assim a vocês também, sob a condição que toda a vila reverencie nossa Mitama como um deus. Ela é única, toda-poderosa, absoluta, mais forte e a melhor, a deusa suprema. Assim ela conseguiu quase 3.000 fiéis. Com isso conseguiram assimilar 3 campos de isolamento. A tática de ocupar áreas inteiras está só mostrando eficiência. Eventualmente, terão um sistema de produção de gado, sal e açúcar para produzir todas essas coisas sem esgotar os poderes de Mitama. Comida saborosa é essencialmente viciante, depois de se provar, não terá como voltar atrás. Atar costumava dizer isso, mas depois mudou de ideia. Ela mudou a forma de pensar. Mas por que ela ainda tem seguidores mais que Mitama? Respondendo que o motivo foi porque derrotou as bestas estranhas. Estão indo bem em ganhar fiéis, agora terão que reunir mais informações sobre os outros arcontes e encontrar Bertrand, que desapareceu. Não tem certeza de onde ele está, mas tem uma informação preocupante. Uma mulher chamada Dakini está se dizendo deusa por aí e já tem um grupo gigante com 10.000 fiéis. Tirando a conclusão que Dakini pode ser um dos arcontes, Atar não sabe de detalhes sobre essa tal de Dakini, somente sabia do Loki. Os arcontes quase nunca interagiam uns com os outros, mas ouviu dizer que os poderes de Dakini estão relacionados ao amor. Amor? Arcontes não são como Mitama, então não são realmente deuses. Atar e Mitama estão prontas para comprar essa briga para mostrar a força de um deus de verdade. E o Kito disse que existe um modo melhor, uma tática padrão, e quando grupos religiosos competem por influência, você pode se infiltrar e tomar o grupo a partir de dentro. Irão se infiltrar no grupo de Dakini, mas devem ter cuidado para não serem sugados para o grupo. Frases como "isso não vai acontecer" é um tipo de frase fatal.
Um fundador do grupo do médio porte é capaz de converter alguém despreparado com taxa de sucesso de 99%. A maneira mais eficaz de não se deixar seduzir por este outro grupo é se armar com conhecimento com base nas informações da terra de onde veio, que parece que a fé em Dakini tem uma doutrina centrada na emoção do amor. Resumindo, é isso mesmo, nem precisa dizer o nome, né? Ele não esperava que a Sil fosse desistir. Alural disse que sua irmã não é boa em lidar com essas coisas, mesmo que consiga lidar bem com piadas sujas ou outras coisas. Pelo que o Kito viu, Sil é normal, esses dois que são eufóricos. Esse edifício de Dakini parece um motel, e de lá saem duas garotas falando coisas que deixarem o Kito sem graça. Tá chegando a vice-presidente do terceiro ramo da Casa do Amor Sagrado de Dakini, Rich. Esse é seu nome. Mitama disse que deveriam presentear com um local grande, como esse também para ela. Rich é aclamada pelo seu povo. Ela usa óculos para conter o seu poder. Os ensinamentos de sua fé certamente a salvarão. Suas mãos, pernas, dedos, tudo será um benefício da deusa. Sério? Qual é a delas? Pensou Yukito olhando Roy e Alural dizendo que ficaram emocionados. Foram apresentados à sala secreta de Gorozon. Novos membros só podem conhecer como um casal. Portanto, Mitama ficará de fora. Junto com Roy, Yukito fala a Alural para não baixar a sua guarda. De acordo com Mandala, no reino Dakini, é uma deusa feroz de grande poder ou uma deusa de morte que devora humanos. Embora a Arconte Dakini seja diferente da deusa Dakini, não sabem de nada sobre ela. Será um demônio ou monstro? Não, é só uma garota comum, dizendo que ultimamente vem ganhando fiéis para caramba. Só dormiu por 2 horas e está sendo complicado mesmo. Ainda assim, veio ver os novatos, e o Kito disse que são do campo de isolamento próximo, que pede humildemente que sejam aceitos em seu grupo religioso. Dakini a aceitou e disse que podem fazer o que quiser, vivendo de acordo com seus desejos. É a coisa mais natural para os humanos. Bem, agora deixará tudo com seus subordinados. Ele não esperava isso dessa pessoa até que sente algo no seu peito, porque o seu corpo está tão quente. Não conseguiram nada desde que chegaram até aqui. Duvida que isso seja afrodisíaco, então esse é o poder de Dakini. O templo foi destruído pela fúria de Mitama, reclamando que Roy tentou a contaminar. O que vamos fazer agora com essa sala destruída? Dakini aparece para sua aliada dizendo que o ritual secreto de adesão está feito e que colocou o amor dos novatos de modo descontrolado, tudo como Dakini desejar, e ao chegar na sala vê Mitama reformando o local destruído, sendo abordada pelo Yukito dizendo que o que viu aqui e os poderes daquela garota jamais deve mencionar. Se dizer algo, terá que fazer algo que não resistirá a ele. Mas ela disse que não vai se ceder a essa pressão até quando vai resistir com seus óculos. Você é só uma humana normal, a deixando muito assustada. Agora sabe que é cortesã, que nunca teve uma experiência. Alural aparece dizendo o que fez quando estava desmaiada. Parece que os poderes de Dakini não funcionaram neles. E o Kito disse que seu pai o colocara em um treinamento rigoroso, então é resistente a esse tipo de coisa. E esta tem uma condição especial. Então os poderes de Dakini não funcionam porque é uma deusa. Agora sabe de toda a verdade e pede sua ajuda, deixando Yukito sem entender nada. Só deseja a destruição desse grupo religioso de uma vez. Bertrand disse que parece que a capital não mudou muito. Locke pede para prestar mais atenção e vira vários doentes e mortos abandonados em vários pontos da cidade. Antes, a Assembleia cuidava dos enfermos, feridos e mortos, mas agora só há desordem. As pessoas estão apenas seguindo sua vida normal, por força do hábito. Ao perguntar do destino desse mundo, supõe que cairá em ruínas. No entanto, Locke vai se aproveitar dessa situação. Não fará nada de mal, mas vai agir. Nem todos os arcontes são máquinas de guerra como o Atar. Há poderes divergentes, habilidade de controlar o amor das pessoas. Mesmo assim, quem governará os arcontes e se tornará um deus será ele. Do outro lado, Yukito descobre que a vila de isolamento foi atacada e absorvida pela seita de Dakini. Com isso, se tornou involuntariamente sua seguidora. Ela disse que antes de entrar nesse grupo, teria compreendido e comprado diversos livros proibidos. Foi aí que disse algumas coisas malucas para os outros seguidores e se convenceram que ela era a número 1 do grupo. Então é por isso que deseja destruir a seita? Tinha comprado diversos livros proibidos. Foi aí que disse coisas malucas aos outros seguidores e se convenceram que ela era a número 1 do grupo.
Então é por isso que deseja destruir a seita? Yukito não sabe se pode confiar nela, mas ter um colaborador entre eles é uma vantagem. Seria bom trazer para o seu lado. Os fiéis de Mitama estão caindo. Na vila, os moradores estão tentando conter a besta até ela se soltar, para destruir tudo, mas ganharam tempo para que Atar acabasse com ele. Seo disse que formam uma ótima dupla, e Atar pergunta a ela o porquê dela não ter ido com os outros, respondendo que tem que cuidar do restaurante e a vila. Atar sente que seus poderes cresceram. Foram apresentados os novos membros da comunidade. Yukito, a Laurel e Mitama agora encontrará a quinta essência de uma seção conjunta. Com isso, oficialmente estão dentro da seita. Yukito precisa confirmar se Dakini está na instalação. O Rozon-sama faz um rodízio entre as filiais a cada poucos dias, e então levará algumas semanas para que retorne para essa filial. Nesse caso, ele tem um plano, e ao chamar Mitama, vê que novamente seu número de fiéis caiu. Muito dessa vez. O motivo foi porque ela deixou a vila. Por mais que um líder seja reverenciado, se ele deixar seu grupo mesmo que por um pouco tempo, a crença nele oscila facilmente. No grupo religioso em que ele estava antes, era bastante comum, mas não aceitou que perderia tão rápido. Terão que fazer os preparativos antes que Mitama perca seus poderes. Yukito disse, se Mitama fizer algo dessa vez, terá sua fé garantida. Mitama, ao ouvir isso, desperta uma forte luz que é vista de fora do salão. Do outro lado, Dakini, reverenciada por suas ideias sobre o amor, percebe que seus seguidores aumentaram, mas sente que seus poderes não cresceram muito, ultimamente. A navalhada de Yukito informa sobre a ciência de um conhecimento científico sobre os seres humanos. Os outros ficam curiosos e pedem para participar desses novos ensinamentos. Sim, seu grupo de estudos é aberto a todos implementariamente. Seus ensinamentos os ajudará a se aproximar do nível de Dakini. Em vez de um fundador ausente, os seguidores tendem a seguir alguém que está perto para guiá-los. Rich já tem grande apoio dos seguidores aqui, então, se ajudarem com as ferramentas que Mitama invocou e o conhecimento que trago de um mundo moderno, antes que a contagem de seguidores de Mitama chegasse a 0, conseguiram tudo o que precisaram. Para a surpresa de todos, Dakini apareceu muito mais cedo falando o que deu nela para organizar uma reunião sem permissão, mas disse que só esperava ajudar os seguidores a entender melhor os seus ensinamentos. Mas eu não pedi para você fazer isso. Você está conspirando para me derrubar? Disse ela. Não é essa a intenção. Os seguidores disseram que apenas ela estava tirando dúvidas sobre os ensinamentos de forma mais profunda. Agora sabe por que seus poderes não aumentaram? Ultimamente, estavam tirando seus seguidores, então pede para que prendam eles. Alguém tem dado os conselhos a Rich e os únicos que podem fazer isso é o grupo, que surgiu de repente nesta filial. Um dos seguidores de Dakini é o próprio Roy, que golpeia Yukito, e ele disse que ela proferiu palavras gentis. E ensinou muita coisa. Esse idiota foi enganado pelo motivo mais imbecil, pensou Yukito. Agora será iniciado o julgamento dos hereges. Irá começar o interrogatório. Falando a Rich, que nunca deu permissão para fazer qualquer tipo de grupo de estudo, porque fez isso sem avisar. Se não responder, terá que perguntar isso aos seus amigos. Ela disse que agiu assim por sua falta de devoção, pedindo a punição severa. Essa é a única forma de mostrar sua devoção. Todos os seguidores pedem que não façam nada a ela. Ótimo, parece que os preparativos funcionaram perfeitamente. Assim, Dakini, as habilidades de Rich como líder superam até mesmo as suas. Com seus seguidores sendo inseridos, a semente da dúvida é mostrada. E no flashback que Yukito disse a Rich que mais cedo ou mais tarde Dakini vai notar a sua organização. E quando isso acontecer, ela atacará e tentará destruir tudo. Para evitar isso, irá recorrer ao seu corpo. Mas ela disse que não se transformará num animal guiado pelo instinto. Foi ditado a ela o que fazer caso Dakini desconfiasse. Mas Yukito deseja mais de sua atitude e precisa atuar melhor. Grite com a alma. A força unificadora que Rich tem como atriz é real. Ela é uma mentirosa genial que convenceu os seguidores que era uma profeta. Mandou muito bem agora. Atuando disse que mantém a culpa. Todos os seguidores que aderiram ao grupo de estudos apenas seguiram suas ordens. Embora tenham sido por pouco tempo, não tem arrependimento. Agora você observa que seu nível de atuação está em outro nível. Sendo Dakini pressionada. Não devia ser julgada, isso é muito cruel. Ela está com a situação completamente nas mãos. Caso faça isso, será um gatilho para a total divisão interna. Dakini sacou o cabeça toda da história. Na verdade foi ele.
que Loki disse que iria atrapalhar. Dakini decide não fazer nada e dispensa a todos, mas deixaram na prisão. Roy o vigia, sendo chamado de traidor pela Mitama, mas ele disse que foi a principal responsável por ter rejeitado o que sentia por ela. Roy, é isso mesmo que deseja? De agora em diante, amarei somente essa mão, disse ele, se despedindo. Ele disse aquilo se achando bonzão, falaram as garotas. Dakini gostava da Rich, mas não precisa mais dela. E o que tu pensa que vai ser difícil sair daqui, sem alguma ferramenta? Mitama está quase desaparecendo de tão fraca que está. Mas chegaram novas pessoas que são chamadas de Purgadores. Eles não hesitam em seguir as ordens de Dakini e vieram para acabar com eles. O que irá acontecer agora? Conseguirá Mitama recuperar os seus poderes? Dakini, eu te darei uma missão. Palavras ditas pelo Imperador. Ela disse que usará seu poder para tornar os desejos humanos mais fortes e assim eles terão mais bebês. Um aumento na população. Mas ele nega, seu papel é usar essa habilidade para apagar nas pessoas os desejos relacionados ao amor para que não gerem descendentes por conta própria. Isso seria ruim, porque se as pessoas parassem de ter filhos, a humanidade não vai acabar? Seu propósito é criar artificialmente. A Assembleia e ele desenvolveram um método para criar seres humanos. Usará isso para controlar o número de humanos e não é necessário que os reproduzam. Novamente, tudo deve ser constante e imutável. Pedindo para olhar, ela não gostou nem um pouco. Dakini está com as crianças perguntando do que vão brincar. Ela usa seu poder de emanar e todos perdem o interesse imediatamente. Depois que o Imperador disse o que fazer dia após dia, ela apagou todos os desejos humanos relacionados ao amor. E após dezenas de milhares de anos, um dia algo incomum apareceu. Sua fertilidade acabou sem ao menos fazer nada do povo do Império. Começou a nascer sem desejos relacionados ao amor e sem capacidade reprodutiva, assim perdendo a sua motivação de existir. Como forma de se rebelar, escreveu livros sobre aquilo e começou a distribuir na capital, mas eles acabaram banidos. Ainda mesmo assim, mais tempo se passou, até que um dia conheceu uma certa jovem, lendo seu livro proibido. Estranhamente, ela nasceu neste mundo com a capacidade de sentir amor. Dakini disse se ela não gostaria de aprender algo mais incrível. Seu nome era Touka, e se tornou sua amiga. Ela era uma armadilha nesse mundo e não se dava muito bem com as pessoas da capital, mas Dakini simpatizava mais do que qualquer outro, ao contrário daquelas pessoas robóticas sem vida. Ela vivia seguindo seus instintos, percebendo que era assim que um ser humano deveria ser. Touka, mais à frente, foi levada ao campo de isolamento. Quem temia o sistema de fim de vida, todos que não se encaixavam na visão do Império acabavam sendo isolados. Mas ela achou que a vida no campo de isolamento seria mais adequada para ela. Alguns dias e anos se passaram e Touka foi morta por outras pessoas daquele campo, após dormir com alguém e ter um filho. Isso assustou a todos, como esse país usava meios artificiais para controlar a população, pois há muito tempo que não nascia crianças naturalmente. Por isso foram tratados como coisas monstruosas. Dakini agora está certa que deve devolver os humanos desta terra ao seu estado original. Irão se apaixonar, formarão famílias e terão filhos, custe o que custar. Voltamos ao atual presente, aonde vemos Yukito encurralado pelos servos de Dakini, mas o poder de Atar destruiu a prisão. Sil também apareceu, e Mitama observa o poder perfeito de sua nova rival, e não só isso. Após ela ter mais de 6.000 seguidores, Atar usa seu poder para atingir os servos com sucesso. Yukito aproveita essa brecha e falam para fugir. Rich é pega por um dos capangas deixando escapar os livros, mas ela precisa de um deles. Algum muito mais especial. A Lural golpeia e todos conseguem fugir. Mitama disse o que daquela garotinha está com tantos seguidores. E o Kito responde que seu número de fiéis está diminuindo porque deixou a vila. A fé das pessoas desaparecem rapidamente se seu Deus não estiver com elas. E todas elas foram transferidas para a pessoa que ficou na vila, ou seja, Atar, no qual ficou impressionada. Ele preparou 2 linhas de ataque contra o grupo de Dakini. A primeira seria se infiltrar no grupo, fomentar uma divisão interna e diluir o poder de Dakini. A segunda era concentrar os fiéis. Em termos de poder de combate bruto, Atar é mais forte que Mitama, por isso concentrou seu poder em um só ponto. Desde o início, seu plano era dominar o grupo de Dakini à força. Mitama ficou muito brava, se soubesse disso não teria vindo com eles.
Dakini aparece perguntando onde pensam que vão. Você é a pessoa que Loki tanto fala, não acredita que fez a Rich traí-la. Ao ver ela com um livro de touca, pergunta o que está fazendo. Ela é atingida pelo poder de Atar e o Quinto fala que o segundo plano agora começa. Rich pega Mitama e sai correndo. Você pagará, Dakini. Ainda falando daquela baboseira de imperador em assembleia? Ou desde que o imperador morreu e está abanando um rabo para outro dono? Pegando seu dispositivo, mas Atar está ciente que faria isso destruindo o compartimento. Ela disse que não irá matá-la, mas vai garantir que não possa mais oferecer resistência. Dakini ficou irritada, falando que ela não sabe de nada, mostrando seu real poder. E o Quito pensa que obviamente estava escondendo isso como Atar fez no passado. Compreende agora o tamanho do meu poder? Quem não poderá mais oferecer resistência é o que eu vou mostrar. Mitama e Rich saem correndo. Rich corre o mais rápido possível com Mitama, que questiona que deveria estar ao lado de Yukito, mas faz parte do plano, como ele disse, para fazer o seu fracasso ou sucesso depende de você, Mitama. Ela disse que será que Yukito está contando com ela agora mesmo? Ao mesmo tempo, Rich pergunta por que ela disse Touka, o nome de sua mãe. O poder de Dakini se aproxima atingindo Atar criando um selo. Ela disse que em uma situação dessas ainda não percebeu a razão? Não precisa se segurar. Só deixe acontecer. Atar está resistindo e o Quito disse que isso é muito forte. Nenhum de vocês podem se opor a mim. As outras garotas estão enlouquecendo. E o Quito está encurralado, nem Atar consegue resistir ao poder de Dakini. Você não pode comigo, garoto. Desista. Quando ia aplicar seu golpe, raízes surgem do palácio salvando as garotas. Mitama aparece acima. E Dakini se pergunta, uma nova seguidora junto da Rich? Dizendo ser uma deusa onipotente absoluta. Se não é uma arconte, deve ser alguém bem inferior. Rich disse que quer a separação. Sua organização decidiu reverenciar Mitama como divindade suprema. Com seu conhecimento científico e os brinquedos que Mitama invocou, irão acender os desejos e assim subirá às alturas. Sua era acabou. Este início não depende mais de você, disse ela. Todos comemoraram acima, e Dakini observa. Parece que deu certo, todos os seguidores de Rich foram transferidos para Mitama. Dakini disse, e o que isso tem a ver? Mesmo que perca fiéis, isso não afeta a vantagem absoluta que tem aqui. Mas seus poderes vão se esvaindo. Mitama disse para não subestimar um verdadeiro deus, garotinha, retirando os selos. O que fez? Mitama se lembra que conhecia uma deusa chamada Dakini. Foi quando percebeu que ela é uma farsa, provavelmente pegando emprestado o poder da deusa real. Significa que o poder que está usando era na verdade o verdadeiro poder da deusa Dakini, mas no final ela é inferior. Mitama bastou dizer algumas palavras e logo alguém estava de joelhos. Na verdade foi ela, implorando para ajudar. Como permite alguém usar seu poder? Fala daqueles tais arcontes que andam pintando e bordando por aí como uma deusa? Não tem vergonha de se prestar a esse papel? Se bem que não dá para chamar de deusa, né? Você com esse tanto de seguidores? Mas deveria mostrar um pouco de orgulho, já que é sobre essa autoproclamação deusa tão lamentável, irá tirar todo o poder dela, por um curto período de tempo. Mitama zomba dela, afinal sem isso não passa de uma humana. Ela vem atacar, mas Atar defende o golpe. Isso mesmo, serva. Não sou a sua serviçal. Dakini vendo isso, aproveita e vai fugir. Num combate direto teria pouca chance. Só que Rai segura ela, achando que fazendo isso Mitama vai se apaixonar por ele. Pois leu o bilhete que o Quito fez. Se você as ajudar, quando estão em perigo, as mulheres vão se apaixonar por ti. Por isso, vão logo enquanto eu impeço ela. Pedindo para soltar, Atar vem por cima e lança o seu poder. Parece que acabou. Dakini diz, mas como? Tem mais fiéis que ela. Os mais fracos lutam à sua maneira e você estava sozinha. E o Quito diz que tem muitos companheiros dispostos a lutar. Mesmo assim, ela não desiste até ver Rich. Você era do mesmo campo de isolamento que a Touka e estava de olho nela. Então é verdade, você a conheceu. Ela era minha mãe. Dakini não acredita no que vê e se lembra que ela disse que queria ser mãe há muito tempo atrás. É só esperar a Assembleia fazer isso para você. Mas não é a mesma coisa. Teria que sentir amor para isso. Não foi isso que disse que era o mais importante? E o porquê disso? Para que quando ela crescesse também fosse a sua amiga. Quem fez tudo ficar distorcido no seu pensamento foi ela, se culpando. Quando fez tudo isso,
e termina pedindo perdão à mãe e à filha. Já que Dakini perdeu, ela pede o que quiser, mas a única exigência de Yukito seria que de agora em diante todos devem adorar Mitama como deusa e se submeter a ela. Mas ela nega. Tudo bem, vou te dar um tempo, mas se não obedecer, teremos que dar um jeito em você. Dakini disse: se a matarem, seus 10.000 seguidores ficarão espalhados e não poderão absorvê-los. Ao ver Richie, pergunta o que veio fazer aqui. Achou que ela entenderia, já que é filha de Touka. Ela pergunta se era próxima à sua mãe. Sim, eram melhores amigas. Amava Touka, por isso queria mudar o mundo que a matou. Ela não sabe exatamente o que houve entre ela e a mãe dela, e seus atos foram em benefícios em sua mãe. Então, como filha dela, é natural que fique ao seu lado, admitindo que gostava dela, por isso irá convencer aquele homem. O punido com suas palavras tensas, e Richie é capaz de chegar tão longe em tão pouco tempo. O fez chegar ao ponto de falar que não vai interferir nas atividades de Dakini. Mostre a Dakini o quanto você é patético. Belo trabalho, disse ela. Sua organização está dividida entre as pessoas que a seguem e gostaria que esse grupo voltasse a ser um só. E pede como filha da sua melhor amiga a sua confiança. Antes disso, o plano precisaria ser elaborado, e Mitama foi totalmente radical. Mas não é o que mais se pode fazer. Gostaria de absorver aquele número de seguidores, e já que Richie é próxima da Dakini, seria necessário trazer os seguidores dela para Richie. Isso seria perfeito, disse ela. O modo que ela deseja é muito mais agressivo. Seria necessário fazer dessa forma. Mas é claro, seu imundo acha que vai enganar Dakini com esse tipo de atuação? No dia seguinte, mesmo que aquilo foi atuação, deseja esquecer isso. Mas foi preciso, senão não ia ser o suficiente. De qualquer forma, podem deixar a operação da seita de Dakini para aquelas duas. Mitama ganhou mais de 10.000 seguidores. Como resultado, essa organização foi consolidada sobre a Richie, já que ela a adora como uma deusa. Conseguiram absorver todos os seus seguidores. Dakini pode ter descoberto seu plano a qualquer momento. Mesmo assim, apenas pela Richie, ela ainda concordou com seu teatrinho. Ainda assim, as emoções dos arcontes são mais fáceis de ler do que aqui. Ao ver uma besta, Mitama vai exibir seu novo poder como uma única deusa, mas Atar foi muito mais rápida, pois tem 11.000 seguidores. Não sabe como tem esses seguidores, mas com todo esse poder não irá perder para ninguém, e assim reconstruirá o seu império. Aparecem mais bestas, mas não tem nenhum problema derrotá-los. Todos eles, mesmo que sejam um exército, se aglomeraram demais ao ponto de Mitama usar sua raiz mágica para protegê-los, e se gaba de ter feito isso para ela. Yukito percebeu algo ruim ir à vila. O que aconteceu? Surgiram os moradores falando que se esconderam, mas como pode ser que a vila esteja toda arruinada? Seu disse que vai dar um jeito quando viu a Lural triste. Enquanto estiver vivo, é o que mais importa. Podem reconstruir o seu lugar. Yukito disse a Mitama se ela pode usar seu poder para restaurar a vila como antes. Mas ela não quer fazer isso, afinal se fazer, vai perder todos os seus poderes novamente. Atar também pediu para que faça isso. Precisa de sua ajuda, esse grupo existe em torno dela. E assim todos pedem ao mesmo tempo. Então ela entende que salvar seus seguidores é um trabalho de uma deusa suprema e de carisma. Como deusa do céu e da terra, e como todos os espíritos são, qualquer desejo pode ser concedido a ela, a vila foi reconstruída e o seu poder foi visto por uma arconte misteriosa. A noite foi digna de comemorar a volta de todos. De alguma forma conseguiram voltar ao padrão de vida anterior. Mitama salvou todos agora, e assim podem descansar. Sua seita não é baseada em lealdade ou carisma. Os seguidores de Mitama se juntam a eles por puro benefício próprio. Então, se perderem isso, os seguidores se afastarão muito rápido. Restaurar totalmente a vila com o poder de Mitama era a única opção, mas esse é o ponto fraco desse grupo. Chegaram informando a Yukito que uma besta está solta e o Roy em perigo. Atar o protege. A única coisa é que não era esse problema. Existe alguém ferido. A mesma desperta e golpeia o Roy falando que não é o tipo dela. Yukito percebe sua mentira e diz a Atar conferir a sua situação. Pela maneira que se moveu, percebeu que não é uma amadora. Ela quer discutir algo importante, ou seja, o futuro. Ou vai ordenar as bestas destruir a vila de novo. Um dos principais arcontes está na sua frente, Gaia.
que tem o poder de controlar as feras. Então ela pede a sugestão: pois antes que faça alguma coisa ou artimanha, eu mesmo vou acabar com você. Seu poder é perigoso demais. Ela disse que foi um acidente e a vila vai ser destruída. Hã? Mitama zoa ela. Vou ter apenas 2 seguidores. Em resumo, está dizendo que uma situação como essa não tem seguidores, o bastante para controlar as bestas estranhas. Gaia disse que ela mesma foi atacada e sofreu esse acidente infeliz. O que quer que seja, ela quer que esmague Loki. Foi ela que começou esse jogo de jogar os arcontes uns contra os outros, e sem dúvida ela preparou um plano para vencê-los. Outro dia, esteve na capital, e não tem dúvida que está tramando algo. Se não derrotar ela logo, irá ficar pior do que antes. Yukito decide então ir à capital, mas isso não estava assim desde a última vez que viu. Esse muro é bastante enorme. Gaia se dispõe a fazer o seu poder de criação de bestas estranhas. Ela não apenas controla, mas também pode criar as bestas, mas isso não é tudo que consegue fazer. Mas como podem ver, assim que ultrapassa a parede, é automaticamente atacado. Do nada, surge alguém e olha só se não é Bertrand, o novo Cavaleiro das Trevas, guardião da capital. Mas na verdade, ela não quer isso e pede que acabem com esse corpo que nem ao menos sente dor. Que saco! Ela não cala a boca. Loki aparece do lado de Yukito, que ataca. Mas não é suficiente, seu poder parece ter aumentado muito. Não se arriscaria a aparecer pessoalmente assim, dizendo a Gaia e Mitama o que fazem com esses time de refugos. Mitama disse que tem 10.000 seguidores. Impressionante, pois saiba que Loki possui nesse exato momento quase 1,5 milhão de seguidores. 100 vezes mais o número de Mitama, a chamando de deusa insignificante. E o Yukito dá risada disso tudo e está surpreso por ser tão pouco. E decide ir embora, já é mais que o suficiente. Saber disso agora só vai dizer uma coisa: se você tivesse feito a besteira de os atacar, estaria morto. O que seria isso? Um blefe? Ou realmente ele faria? Loki ficou sem palavras. Mas na verdade isso foi um blefe mesmo. 1 milhão é realmente inesperado. O importante agora é dizer como a situação da capital está agora. Bertrand disse que após a morte do imperador, toda a ordem na capital se perdeu. No entanto, assim que Loki entrou no Palácio Imperial, todas as pessoas começaram a agir de maneira estranha e ordeira, como costumavam fazer. Depois disso, concordou em vigiar os portões em troca de saber quais são seus planos, mas não adiantava de nada. Loki usou seu poder de ilusão em toda a capital, mas apesar de ter 1 milhão de pessoas, elas pertencem ao imperador, e é aí que pretende atacar. É uma batalha psicológica para iniciar seu contra-ataque. Irá fazer o seu plano: se tornará um produtor para a princesa da música da próxima geração. A idol, estilo deusa Mitama, desce à terra. Então esse é o plano. O episódio começa em um show de idol, sendo que as integrantes são nada mais que Seal, Alural, o gato mais feio do mundo, e todos os moradores. Agora fãs de música K-pop, demorou um pouco, mas o novo empresário da banda Yukito está na ativa. Mitama pergunta por que não está no palco, pois está amarrada. Seu primeiro golpe nesse contra-ataque é se tornar o produtor da princesa da música dessa geração. Mitama disse que então a idol estilo deusa está aqui para começar, mas não ela. Ele foi muito tolo ao tentar posicioná-la como idol na fase inicial de sua fé, perguntando às outras garotas se são boas em cantar e tocar instrumentos. A Laurel nem ao menos sabe o que é música, portanto Yukito tinha ensinado a Roy sobre música e dança antes, mas parece que neste mundo esse tipo de hobby é praticamente desconhecido. Imagina o imperador e a assembleia que tem apagado essa existência do mundo. Sua primeira tarefa é trazer de volta essa arte para o povo. Com isso, a música fará parte do cotidiano. Mitama que arrumou os instrumentos e ainda quer saber o porquê está fora disso. Bertrand mal sabe tocar uma guitarra, e Yukito disse que ela não nasceu para isso. Então Al, Seal, Atar e Gaia serão dadas a vocês as devidas responsabilidades de serem as cantoras sagradas. E aconteceu. Humanos têm a tendência psicológica a seguir o que acontece em sua vida.
quando a popularidade da música atingir o ponto de massa crítica, se tornará uma onda imparável. Mitama disse que era ela quem deveria estar sendo admirada e reverenciada. E olha só, seu poder está crescendo mais e está transbordando. Olhando suas listas de seguidores, permanece a mesma contagem. E o Kito disse que este evento também é uma experiência, perguntando se lembra quando Seo e a Laurel se tornaram suas primeiras fiéis. Naquela hora, seu poder aumentou. Parece que o poder de um Deus não é baseado apenas no número de seguidores. Está se referindo à fé. Esta é a medida de força com que as pessoas confiam em um Deus e seu nível de união. Seu grupo é uma comunidade unida por vantagens pessoais. Como a música aumenta a sensação de pertencimento dos seguidores, e várias organizações religiosas a usam desde os tempos antigos. Isso tem o potencial de compensar a fraqueza da equipe. Ele acha que foi por isso que o imperador apagou a música. Mitama disse que isso é ótimo, agora pode fazer Locke pagar caro. Mas ainda espere. E o Kito disse a Bertrand que irá resolver agora, e que ela demonstrou não ser boa em música. Mas mesmo assim, ele disse que é bobagem isso. Há coisas que somente ela pode fazer. Mas o que você pode fazer pelo nosso grupo? Qualquer coisa. Agora sim está falando minha língua, hein? E irá dizer a sua real função. Segundo Yukito, Bertrand ficará de olho na Gaia para saber o seu plano. Gaia tenta chamar os meninos, mas eles recusam. Estranho. Bertrand vê uma menina ser encurralada por uma besta até Gaia aparecer e protegê-la, dizendo o que sai correndo totalmente assustada. Tá bom, chega de atuação. Há poucas pessoas nesta vila de isolamento. Não quer perder essa chance. Gaia chega em uma casa e Bertrand percebe que essa área não faz parte de nenhuma vila de isolamento. Ao chegar na casa, é recebida pelos pequenos, quase uma creche. E o Kito entendeu o grupo religioso de Gaia. A menor forma possível de uma seita é uma família. Cada uma possui seus próprios rituais. O chefe da família é o líder, assim os laços mais fortes, uma família em si e uma organização religiosa. Na sua antiga terra, em que vivia antes, muitas das grandes religiões começaram dentro de casa. A força da religião familiar é a proximidade entre os membros. Já provaram que quanto maior o entusiasmo, mais forte o poder de um Deus. Não poderá considerar o simples número de 5 seguidores como valor real. Além disso, Gaia esteve avançando com seus planos com informações que não tem. Devemos esmagá-la o quanto antes. Existe uma maneira de lidar com religiões familiares. Depois a líder tomará seu grupo. E o Kito agradece Bertrand porque seguiu de maneira exemplar, a deixando envergonhada. Ele só precisa dizer o que querem ouvir. Então, para lidar com familiares, será criar laços mais fortes usando seus próprios. E o Kito espera Bertrand, que do nada tenta atacá-lo. Nem seu chute foi capaz de pará-la, dizendo que a culpa é dele. O jeito que tratou de maneira tão gentil não conseguiu resistir. Ainda está em dúvida do que é. Tem algo estranho, ela não é assim. Ah, não ser? Dakini, está aí? Pare com isso agora. Richie também aparece pedindo para que desfaça essa magia. Dakini disse a Bertrand que realmente ela é uma mulher de corpo e alma. Dakini é sádica e adora uma brincadeira errada de vez em quando. Ouvindo isso, ela vai embora chorando. Dakini, como ousa? Disse Yukito. Eu te pergunto. Não me diga que esqueceu o que fez comigo e ainda tem coragem de chamar aqui como se fosse serviçais. Pare de tratar ela desse jeito. Dakini não vai conseguir se conter. Richie disse que a música que mostrou outro dia se popularizou entre seus seguidores. Dizem que é ótimo ter de fundo enquanto fazem coisas. Ele disse que fica feliz em saber que algo assim seja útil. A música tem um efeito de alterar o estado mental dos humanos. Você também pode usá-las para espelhar e normalizar seus rituais. Dakini disse que apesar de não ser e não ter experiência, ele conhece coisas boas.
Seu objetivo é reviver o amor, é útil para esse ser e para esse grupo. Dakini disse que ajudará o possível, afinal estão todos no mesmo barco, por enquanto. Há algo que o Kito ainda deseja. Gaia está no fundo do mar procurando algo. Enquanto isso, seus filhos organizam a cada um sozinho. Um deles se gaba de ter um livro antigo dado pela sua mãe. Parem de brincar. E não é hora de ficar chorando. Cada um tem que ter uma função aqui na casa. Ao perguntar de algum dos garotos, disseram que foram conferir se alguma coisa ficou presa em uma armadilha. Dakini aparece dizendo se não querem brincar de algo bastante legal. Enquanto no ensaio, Gaia é pressionada a melhorar o ritmo. Ela pensa que não conseguiu ir para casa nesses últimos dias e se algo acontecer com seus filhos, dando uma risada maligna, irritando Mitama. Então o ensaio da banda começa, enquanto Dakini manipula os filhos de Gaia. Seus outros irmãos mais velhos desconfiam deles nos últimos dias, suspeitando de algum infiltrado querendo desfazer a sua família. Ao chegar, se depara com Dakini brincando no lago, perguntando se não querem se juntar a eles. E o Kito, me perdoe, mas não irei usar meus poderes, as salvarei do meu modo. O plano era Dakini desfazer por completo a família de Gaia. Basta fazer que a amem. Mas Dakini disse que ele não parece meio desesperado. Se pudesse, não dependeria de ninguém e que não sabe se pode confiar. Só precisa salvá-los. No passado, ele morava em um mundo totalmente diferente para ter uma posição especial. Nunca teve uma infância normal. Seu pai o educou para que ele se tornasse uma peça útil para ele, pois não passava de uma ferramenta. Assim como garotos e garotas do Império, eles roubam sua humanidade e só te mantêm vivo como uma ferramenta para perpetuar o grupo. Ele também sabe sobre o seu passado e não irá perdoar pelo que fez. E não gosta de pedir isso, mas por hora é possível. De qualquer forma, eles estão sendo manipulados e usados pela Gaia. E assim que perderem valor, serão descartados. Filhos não são ferramentas de seus pais, disse ele irritado. E Dakini se lembra dela. E disse que só para deixar claro, não está fazendo isso por ele, pois está em débito com os pequenos deste país. E o Kito sabia que era só revirar o seu passado para colocá-la em suas mãos. Agora só tem que confirmar o poder de Gaia quando diminuir, e então... Ué, tá chorando sem querer? Perguntam por que estão com essa estranha, e quem trair a família não pode ficar perambulando por aí. Não interajam com ninguém de fora da família, foi a regra de sua mãe, Dakini. Disse que eles realmente confiam cegamente por Gaia. Uma estranha não deve se intrometer. Assuntos familiares devem ser resolvidos em particular. Mas Dakini disse que tem coisas que não podem resolver sozinhos. Não acham que estão sendo forçados a serem algo que não querem ser? Uma família de verdade deve ser muito mais tranquila. Você não sabe de nada, então irá fazer entender. E sim, as bestas são controladas por eles. Dakini fica tensa porque com seus poderes atuais não pode fazer nada. Pedido mais um pouco de tempo para se explicar, pegue. Para a parte 11, deixe nos comentários. E um like também. Tchau.